E nós vamos ler o capítulo inteiro de Salmo 149. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos prestar atenção aqui a quantas diferentes expressões e formas de louvor aparecem. Diz assim: aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador, e exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo, e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória, e no seu leito, nas suas camas, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar. Nós podemos ver quantas diferentes expressões de louvor aparecem aqui nesse salmo. Fala para cantar um cântico novo, cantar louvor, fala para se alegrar, para exultar, para dançar, tocar instrumentos, jubilar. E as palavras no original hebraico, no qual foi escrito o Antigo Testamento, elas realmente trazem essa ideia de uma adoração que ela é externada com intensidade, com júbilo, com dança, né? Quem já viu aí dança hebraica, as coisas, o pessoal é alegre mesmo lá para dançar e cantar, tal. Festa hebraica é alegria garantida, né? E o interessante é perceber que esse salmo começa falando, né, de tanto louvai, adorai, exultai, se alegrar no Senhor e tal, e ele termina falando de guerra, e de repente fala, para prender os seus reis. Essa pessoa estava confusa, né, quando compôs esse salmo, porque ele está falando de louvar, e adorar, exaltar, e de repente exercer vingança e prender o rei e tal. E aí parece que ele está falando de 2 coisas desconexas. Mas na verdade essas coisas elas não estão desconectadas, porque a adoração, ela tem tudo a ver com guerra. Vire para o irmão que está do seu lado e diga: adoração tem tudo a ver com guerra. E nós estamos em guerra, nós temos aprendido isso desde o início do mês. Nós estamos em guerra, não são só algumas pessoas. Não é só você na luta. Às vezes você fala: nossa, só eu devo estar passando isso aqui. Não é possível. Não é só você. Enquanto nós estivermos na terra, não tem opção. Você está em guerra. Somente quando nós chegarmos no céu, nós até cantamos aqui no louvor, lá um novo céu e terra, uma santa cidade onde o mal não vai entrar. Mas enquanto nós não chegarmos lá, nós estamos aqui em guerra espiritual. E nós precisamos nos preparar para ela. E como é que nós vamos nos preparar? Qual será a nossa posição, a nossa atitude diante dessa guerra que acontece, quer a gente acredite, quer não? Como o apóstolo ministrou aqui no primeiro dia, tem gente que prefere fingir que ela não existe. Fala assim: eu vou ficar quietinho para ver se o diabo não vou falar dele, aí ele não fala de mim e tal. Então a gente faz um combinado, um acordo, como se o diabo respeitasse acordos. Mas não dá, o diabo vai falar isso, deixa ele pensar que eu não vou mexer com ele, enquanto isso eu vou... E aí ele vai disfarçado, tentando nos atacar. O diabo, o tempo inteiro, ele vai tentar nos tirar da presença de Deus, vai tentar nos levar ao povo para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem possa resistir. E agora o versículo 10.
E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens em Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados, e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, e quando eles tinham acabado contra eles, atacaram-se e destruíram-se uns aos outros. Versículo 26. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Versículo 27. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, obrigado pela tua palavra, Senhor. E a gente lê esse relato e você fala: que lindo, que tremendo. Mas será que se você estivesse lá, você ia achar lindo e tremendo desse jeito? Não, pensa agora, como diz o apóstolo Gésio, cabeça normal. Pensa aqui, um exército enorme, inimigo, chegando para atacar. Aí vem te contar, fala: escuta, está chegando um exército enorme aqui para atacar vocês. E aí Josafá teve medo, diz a palavra, e foi buscar o Senhor. Glória a Deus, tá dentro. Aí foi lá, se humilhou diante do Senhor. E olha só, os estudos dizem que o exército de Josafá na época era de um pouco mais de 1 milhão de pessoas. O exército de Israel. E mesmo assim, ele reconheceu que ele não podia entrar nessa sozinho. Por mais que ele tivesse um grande exército, ele reconheceu que ele precisava do Senhor. E ele foi lá buscar o Senhor. E aí levantou o profeta e falou: olha, vocês não precisam
ter medo. Vão ao encontro do inimigo, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Eu fico me perguntando se alguns não falaram assim, esse povo tá louco? Fala assim, o pessoal lá vai vir com a espada, com arco e flecha, com os cavalos, e a gente vai ficar lá assim, ó, só assistindo. O rei ficou louco? Vai colocar nossas famílias em perigo? Que negócio é esse? Ainda vai colocar os cantores na frente. Os cantores vão fazer o quê? Vai estourar os tímpanos do exército? Vai ganhar no grito. Vai querer ganhar. Imagina, alguns talvez tenham pensado isso. A gente que sabe o final da história fala, que lindo. Mas vai você ficar na frente do inimigo lá. O inimigo vindo com a espada de todo mundo e você fica lá. Vamos lá. Precisa de muita fé, não precisa não? Ou você cria na palavra que Deus deu, ou você ir embora. Porque para estar lá, não, eu vou ficar de cara com o inimigo, Deus vai fazer alguma coisa que eu não sei o que é, e eu vou assistir de camarote ainda. Ou você cria na palavra do Senhor, ou você ir embora. Quem ia arriscar a vida se não cresce que Deus ia fazer alguma coisa? Quem ia se colocar lá, pode vir inimigo, Deus vai fazer alguma coisa. Se você não cria, você não podia estar lá. Só que é preciso olhos espirituais para entender esse tipo de coisa. É preciso olhos espirituais para entender, porque desde muito tempo Satanás tenta destruir o povo de Deus. Você lê na Bíblia e você vê ainda hoje o diabo tentando todas as estratégias, levantando inimigos para destruir o povo de Deus. Mas nós podemos crer naquilo que diz em Isaías 64:4, que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem olhos viram um Deus igual ao Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor é aquele que se levanta e trabalha por aqueles que confiam nele, por aqueles que reconhecem que precisam dele. Então, quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, a manifestação da presença dele paralisa a força das trevas. Os Salmos, capítulo 22, versículo 3, diz uma das frases mais famosas do meio cristão, que diz que o Senhor, ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Entronizado no meio dos louvores do seu povo. O que significa isso? A palavra entronizar, se você for olhar no dicionário, ela significa, literalmente, você colocar no trono. É você dar ali, colocar no trono, no senhorio. É você tomar o trono, tomar o comando supremo. Então, a nossa adoração, enquanto nós adoramos e louvamos o Senhor, a nossa adoração, ela constrói um trono espiritual sobre o qual Deus, ele vem e ele pode se assentar. É como se a nossa adoração desse as boas-vindas ao Senhor e aí como se a gente dissesse, Senhor, pode entrar, pode se assentar, esse lugar de honra é seu. E esse trono espiritual, ele vai sendo construído ali com o louvor e com a adoração. E onde Deus está, o mal não pode permanecer. E é por isso que muita gente fala, o louvor liberta. Não é o louvor em si, não é a música em si que tem um poder espiritual, mas é o poder de Deus que se manifesta enquanto nós o adoramos. Esse poder é que vem e liberta, e cura, e salva, e transforma, e restaura. É esse poder de Deus. Por isso que muitas pessoas são curadas muitas vezes no meio do louvor. Não foi ninguém lá que impôs as mãos, que foi lá, ungiu com óleo. A pessoa, enquanto ela estava adorando, no meio da adoração ali, ela foi curada. Por quê? Porque a glória e o poder do Senhor, que foi manifesto enquanto nós o reverenciávamos, ele se fez presente. E o poder dele levou a enfermidade embora. É por isso que tantas coisas às vezes acontecem no louvor e nós não sabemos. Mas é porque o louvor, nós estamos entronizando o Senhor. Então queremos trazer aqui alguns pontos. Primeiro, nós como cristãos precisamos criar um ambiente de louvor por onde nós passamos, por onde nós andamos, a começar nas nossas casas, a começar dentro dos nossos lares, por onde nós andamos. O que tem tocado dentro do seu lar? Será que no seu lar toca só notícia, Cidade Alerta, o dia inteiro? Será que no seu lar
talvez tenha tocado músicas que não exaltam a Deus. Às vezes você fala, mas são músicas bonitas. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E música, e no mundo espiritual não tem meio termo, não tem termo neutro. Ou está com Deus, ou não está. Então, enche o seu lar de adoração. Enche o seu lar com uma adoração verdadeira. Desde pequeno, minha mãe, se tem uma pessoa que gosta de louvor, é minha mãe. Então, o rádio lá em casa, desde que eu me conheço por gente, o rádio lá em casa toca o dia inteiro. O rádio, e era vitrola na época, né? E vitrola, e fita, e depois o CD, mas era o dia inteiro, desde a hora que a gente acordava. Às vezes, principalmente nas férias, a gente dormia até mais tarde, e quando acordava, estava ouvindo o som do louvor lá de longe. E é louvor, e a gente estava almoçando e jantando, e tocando louvor, e comendo, e eu cresci ouvindo isso, sendo ali no meio desse louvor o dia inteiro. E hoje eu procuro fazer isso na minha casa. Hoje, muitas vezes, muita gente que nem um rádio mais ouve, né? Mas a gente muitas vezes vai comer, vai louvar. Aí eu coloco lá, boto lá o rádio para tocar os louvores. Às vezes o Natan me chama para brincar, a gente vai lá brincar de carrinhos. Eu boto o louvor lá, as músicas, louvores infantis, coloco lá para ficar tocando enquanto eu estou brincando com ele. E ele mesmo já pede para tocar. Papai, põe o toque, toque, toque. Não, que aí eu falo assim... Toque, toque, é o mal querendo um lugarzinho. O que é, filha? Ele, não. Ele já sabe, já canta. Toque, 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 por dentro, fora, alto e baixo. Enfim, vários louvores. E várias vezes a gente está ensaiando os louvores em casa, aqui para o louvor. E aí a gente às vezes acha que as crianças não estão prestando atenção. Mas passa um tempo e ele já sabe cantar a música. Essa mesmo foi essa música grande, foi a primeira vez que a gente tocou. Então em casa a gente estava ensaiando e aí ele já estava cantando. Grande é o Senhor, o nosso Deus. Então nós precisamos, no seu carro, não fica lá dirigindo, pegando trânsito, só viajando nas ideias, ou só ouvindo notícia. Põe um pouco de louvor, adora ao Senhor, cria um ambiente de louvor, de gratidão ao Senhor. No seu trabalho, não se junte, porque ambiente de louvor não é só colocar uma música, não. Porque quando nós estamos agradecendo ao Senhor, quando nós estamos realmente andando por fé, isso também exalta e glorifica ao Senhor. Então no seu trabalho, na sua escola, onde é que seja, não se junta com as pessoas que ficam murmurando, reclamando de tudo. Seja uma pessoa que demonstra gratidão, uma pessoa de fé, uma pessoa que mesmo em meio lá dos problemas, das coisas que estão acontecendo, que tem uma palavra de Deus, que tem uma palavra de esperança, uma palavra diferente do mundo. Isso glorifica ao Senhor. Amém? Então, primeiro ponto, nós precisamos criar um ambiente de louvor. Segundo ponto, louvar, como a gente sempre fala, quando vai tudo bem é até fácil. Mas quando a luta e a tempestade vêm, aí que é o desafio. Como a gente diz ali, que é o sacrifício, quando você não quer adorar. Porque uma das principais estratégias do diabo em trazer lutas, em trazer batalhas, em levantar adversidades, é para calar a nossa adoração. Talvez você nunca tenha percebido ou já percebeu que quando você está triste, quando você está desanimado, quando você está frustrado, você não tem vontade de louvar. Você não tem vontade de colocar, eu vou colocar um louvor para adorar o Senhor, porque o Senhor é bom. A pessoa acabou de te frustrar, te decepcionar, te trazer uma má notícia, a pessoa acabou de te entristecer, te trair, sei lá o quê. Aí você fala, eu vou botar aqui uma celebração. Geralmente não é isso que a gente faz. Geralmente você não quer saber de nada. Né? Você quer colocar alguma melodia triste para chorar. Senhor! Né? Quer colocar alguma música ali para... Né? Espero que não coloquem... Não vou falar, né? Mas, enfim. Umas músicas não muito gospel, né? Mas, qual é a batalha que você está enfrentando? É no seu casamento? É com os seus filhos? É com os seus pais? É no seu trabalho? É com o seu chefe? É no seu ministério? É no seu emocional? É na ansiedade? É uma doença? Qual é a batalha, a dificuldade, o desafio que você está enfrentando? E como é que você está lidando com essa guerra? Josafá, quando ele
ouviu falar da guerra, ele teve medo, mas a atitude dele foi aquela atitude descrita no Salmo 18. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele falou, eu vou invocar o Senhor, é Ele a resposta, não tem outra resposta. E nós devemos, no meio das batalhas, adorar ao Senhor. Eu me lembro, ainda muito novinho, com 8 ou 9 anos, eu participava aqui na igreja de um grupo de evangelismo com dança, composto por crianças, adolescentes. Alguns já fizeram parte deste grupo, né? Eu não vou expor aqui, mas é você mesmo que está. Alguns já fizeram parte desse grupo aqui. E eu entrei nesse grupo quando eu tinha 8 anos de idade. Eu amava louvar e dançar para o Senhor. E eu me lembro um dia que aconteceu uma confusão na minha casa, um negócio, uma briga. Aquilo me deixou muito chateado. E hoje eu olho e falo, puxa, foi Deus mesmo que fez. E aí eu peguei um rádiozinho que nós tínhamos, peguei a minha fita gravada com as músicas que nós tínhamos no ministério, entrei no meu quarto, coloquei aquelas canções e eu fui dançar para o Senhor. E aquilo ali, eu não me lembro exatamente o que aconteceu depois, mas de alguma forma eu vejo que o Senhor ele estava comigo ali, enquanto eu adorava e dançava para Ele dentro do meu quarto, no meio daquela confusão toda. Eu me lembro já na faculdade, isso já com 18 anos de idade, eu estava lá no meio dos desafios, das provas, e eram difíceis, muitas matérias juntas, e era o primeiro ano da faculdade, e muitas coisas ali de matemática, física, e coisas que puxavam demais ali, e eu estudando, eu passava o dia inteiro na faculdade, desde as 8 da manhã até as 8:30 da noite, estudando, porque eu precisava ir bem naquelas provas. E eu lembro que teve um dia que eu estava lá na sala de estudos e parecia que o diabo enviou uma delegação dele para me atormentar assim na mente. É verdade, parecia que eu vou enviar uma comissão especial hoje. E aí, eu comecei assim, e parecia que o diabo estava falando assim, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir essas notas que você precisa, não vai dar certo, tipo assim, você vai se esforçar e não... Parecia que eu estava ali, na minha frente, parecia, falando tudo aquilo. E aí eu saí da sala de estudos, fui lá fora, e eu coloquei um louvor que foi composto, inspirado em cima da oração de Ezequias, quando Senaqueribe veio atacá-lo. E esse louvor falava, ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, Deus, o que diz o inimigo contra mim. Ele se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em panos de saco e te apresento o meu clamor. E aquela canção vai dizendo isso, fala assim, dias de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feito por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra, salva-nos das suas mãos agora, e que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia! E eu coloquei aquela canção e eu comecei a chorar ali, porque aquilo estava me oprimindo mesmo. E depois daquele momento, ali na faculdade mesmo, do lado do prédio, veio a paz do Senhor, eu voltei lá para dentro, falei, eu vou estudar. E eu continuei, e o Senhor me deu graça, vitória, tirei todas as notas, mais do que eu precisava, e deu certo, e eu aleluia, tipo, inimigo, você perdeu, né, e tipo, sabe aquela, Deus venceu, aleluia. Não fui eu que venci, foi Deus que venceu através de mim, aleluia. Mas é nesses momentos de batalha que nós precisamos justamente nos render e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Fazer como Josafá falou, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados em Ti. É isso, é você adorar o Senhor, porque a nossa adoração,
ela não tem a ver com a nossa circunstância. A adoração, ela não tem a ver com o momento que você está passando. Porque a nossa adoração, ela é para exaltar a quem Deus é. E Deus, Ele continua sendo Deus, independentemente das circunstâncias. Se a nossa adoração, se o nosso louvor depender apenas das vitórias, das bênçãos, então no dia mau os nossos lábios irão se calar. Mas se a nossa adoração está baseada em quem Deus é, então não importa o dia mau, não importa a adversidade, não importa a luta, nós continuaremos adorando a Ele, porque Ele não muda. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não mudará, as suas promessas não mudarão. Ele não muda, Ele não muda, Ele continua sendo Deus, e por isso nós sempre teremos motivos para adorar, para exaltar e entronizar o Senhor. Nós sempre teremos razões para louvar. Ele continua sendo Deus, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós estamos no meio da confusão. Ele continua sendo grande, Ele continua sendo santo, e isso é suficiente para que nós o adoremos. Aleluia. O louvor, ele também aumenta a nossa fé. Você fala, que coisa é essa? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é o que diz lá no livro de Romanos. Se os louvores que nós cantamos são louvores baseados na palavra, quando nós louvamos, nós estamos declarando a palavra também. Então, enquanto nós estamos louvando, se os louvores que nós entoamos ao Senhor são louvores bíblicos, louvores baseados nos salmos, louvores centrados na palavra, nós estamos, então, enquanto nós louvamos, nós também estamos declarando a palavra, e isso vai também aumentando a nossa fé. Aleluia. Ponto 4. Louvar e adorar também é não murmurar quando as coisas vão mal. Isso também é uma atitude de louvor e adoração. É o que fez Jó. Jó recebeu as notícias da tragédia de uma vez, assim. De repente chegou para ele e falou, escuta, os seus bois, as suas ovelhas, todo o seu rebanho foi queimado, e eu sobrei aqui para te contar. Escuta, os seus filhos morreram. De repente, imagina, você tem 10 filhos, você tem um rebanho enorme, de repente, seus filhos 10 morrem, todo o seu rebanho é queimado, você perde todo o seu dinheiro, e chega uma pessoa de uma vez só e te dá essa notícia, no mesmo segundo. E aí, a palavra diz, lá no livro de Jó, diz assim, Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra diz, o verbo utilizado aqui no versículo é, Jó se prostrou e adorou. Depois de receber as notícias ruins, as piores notícias que um pai de família poderia receber, ele se prostrou, adorou e disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele continua sendo bendito. É Ele que deu, é tudo dele. A hora que Ele quiser tirar, é soberania dele. Bendito seja o nome do Senhor. Será que a nossa fé, a nossa posição está nesse nível? Será que a nossa fé, a nossa atitude, se nós estivéssemos no lugar dele, será que nós teríamos o mesmo posicionamento? Ou será que o nosso posicionamento seria como o da mulher de Jó, que falou, você ainda serve esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. O Senhor, Ele te pergunta, você está em qual lado? No lado de Jó ou da mulher de Jó? Qual vai ser a sua atitude hoje? Qual vai ser a sua escolha hoje? Ser a atitude como a de Jó, que vai se prostrar e adorar mesmo no dia das piores notícias? Ou na atitude da mulher de Jó, que no dia da pior notícia fala, Deus não faz nada. Deus se esqueceu de mim. Amaldiçoa esse Deus. Quando nós
murmuramos e ficamos ali reclamando e falando e lançando palavras contrárias no dia mau, isso não é uma atitude de louvor e adoração. Nós precisamos guardar os nossos lábios, como diz na palavra, colocar um guarda na boca e falar: Senhor, às vezes é melhor não falar nada. Senhor, não fala nada, melhor. Do que às vezes a gente abrir a nossa boca para dar lugar ao inimigo, porque o diabo está só esperando a brechinha ali, para ele poder entrar e fazer alguma coisa. Ponto 5. Louvor nos faz ser mais cheios do Espírito. E por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Por diversas razões. Mas a palavra diz lá em Efésios 6,12, que a nossa luta, a nossa batalha, não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra os seres humanos, mas é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então a nossa luta de verdade, ela é espiritual. A nossa luta de verdade, ela é contra os espíritos malignos que atuam por trás das pessoas e não contra as pessoas. Então, se a nossa luta é espiritual, as nossas armas também precisam ser espirituais. E para que nós consigamos utilizar as armas espirituais corretas, nós precisamos do discernimento e da direção do Espírito Santo. E no mesmo livro de Efésios, um capítulo antes, no capítulo 5, versículo 18, diz: não vos embriagueis com vinho, mas deixar-vos encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele não falou: sejam cheios do Espírito, por favor. Ele falou para ser cheio do Espírito e ele já disse como. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, enquanto você está louvando ao Senhor, o Espírito Santo, ele está ali te enchendo, ele está te fortalecendo. Enquanto você está adorando ao Senhor, você está deixando de enxergar as situações com os olhos carnais, com os olhos terrenos, e você começa a enxergar as coisas pela ótica do Espírito. Enquanto você está adorando, você começa a enxergar o mundo espiritual, porque você começa a sair ali apenas daquilo que é terreno, e você começa a olhar as coisas da ótica espiritual. O Espírito Santo vai te enchendo do amor do Senhor, ele vai te enchendo de fé, e ele vai te dando discernimento para orar. Quantas vezes no meio da adoração, alguma coisa, Deus traz uma direção de oração. No meio você está ali adorando, de repente você fala: puxa, o Espírito Santo traz uma direção. Eu já parei até vezes o aparelho lá e fui orar aquilo que Deus colocou. Às vezes está lá adorando ao Senhor e aquilo vem e fala: puxa, é verdade, precisamos orar sobre isso. E aí a gente começa a orar. Porque Deus, ele não quer o poder dele, o poder que é manifesto, enquanto nós o louvamos e adoramos, não um poder que é manifesto, só o poder que... Não, o poder de Deus, ele é manifesto com um propósito. Então, esse propósito é justamente para poder trazer vitória, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer transformação. Então, quando nós nos enchemos do Espírito, enquanto nós o adoramos, ele vai dando direção. E falando nisso, vem o próximo ponto, que é você adorar quando você precisa de uma direção de Deus. Quando você precisa de um discernimento, quando você precisa tomar uma decisão, adore ao Senhor. Nós vimos que Josafá, lá quando, antes de entrar no templo, quando ele soube da notícia do inimigo, ele proclamou um jejum, e ele foi lá orar, e eles foram e louvaram. Lá em Atos capítulo 13, diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Olha só, estavam lá, esse capítulo começa descrevendo vários mestres e profetas que atuavam lá na igreja primitiva.
E aí diz explicitamente, enquanto eles estavam adorando e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo, e quase todo o resto do livro de Atos é descrito em cima do ministério do apóstolo Paulo. Então, uma direção tão importante de Deus foi dada ali na igreja primitiva, enquanto eles jejuavam e adoravam. Então, você está precisando de uma direção de Deus, está precisando tomar uma decisão. Experimente jejuar e adorar ao Senhor. E no meio da adoração, o Senhor, Ele vai trazer resposta. Ele vai trazer resposta. Quando alguns homens foram consultar o profeta Eliseu, Eliseu falou: tragam-me um arpista. E enquanto o arpista adorava ao Senhor, diz a palavra que o Espírito veio sobre o profeta Eliseu. E então ele trouxe a palavra do Senhor para aqueles que tinham ido buscar. Então experimente começar a adorar mais ao Senhor. Quando você estiver perdido, não souber o que fazer, estiver confuso, comece a adorar ao Senhor. E o Espírito Santo vai trazer a direção. Aleluia! E o último ponto, o louvor em meio às guerras traz libertação não só para nós, mas para aqueles que estão próximos de nós. Lá em Atos capítulo 16, nós vemos o apóstolo Paulo e Silas na prisão. Eles foram presos porque eles estavam pregando a palavra de Deus, porque eles tinham expulsado o demônio de uma menina que era fonte de lucro para algumas pessoas. E essas pessoas, por vingança, foram lá, denunciaram, e eles foram açoitados. Eles foram colocados numa prisão escura e fedida, e os pés deles foram presos no tronco. E eles, à meia-noite, diz a palavra que eles estavam cantando e orando ao Senhor. Será que se a gente tivesse com as nossas costas escorrendo sangue, cheia de ferida, nossas roupas rasgadas, num lugar escuro, fedido, sem ventilação, com os nossos pés presos nos troncos, será que nós também estaríamos cantando e adorando ao Senhor? Mas ali diz que enquanto eles cantavam e adorando, quando eles cantavam e adoravam, veio um terremoto sobre a prisão. E não foi só a cela deles que foi aberta, as celas dos que estavam do lado também foram abertas, aquelas celas. E eu me lembro um dia que eu estava na minha casa, no meu quarto, tendo um tempo com Deus ali de adoração, a portas fechadas. E aí eu adorando ao Senhor, e eu não sabia, a senhora que trabalha na casa da minha mãe, ela estava passando por algum problema, e ela estava com uma opressão, uma coisa, uma tristeza, uma opressão, um peso sobre ela. E ela estava lá limpando, então, os quartos. E aí ela disse, depois ela me contou, que aí, quando ela foi passar em frente ao meu quarto, e ela ouviu ali o louvor, ela falou assim que ela começou a chorar, e aquilo, toda aquela pressão, aquele peso foi embora. Eu estava ali adorando, eu nem estava sabendo o que estava acontecendo lá de fora. Mas enquanto eu estava adorando ao Senhor, Ele alcançou também uma pessoa que estava ali. Eu soube uma vez até, porque aí você sabe que as pessoas que trabalham na casa, elas se conversam, né? Nas outras. E aí uma vez a pessoa que trabalhava na casa da vizinha falou para ela também. Falou: nossa, eu estava ouvindo esse moço do lado aí adorar, porque a janela do escritório dava pro lado do quarto e do banheiro, lá onde eles ficavam, né? E ela falou: eu estava ouvindo esse moço cantar aí, e aí eu estava tomando banho, e aí quando ele fala, e de repente eu comecei a chorar, e aquilo levou ela a falar com Deus alguma coisa, não sei o que foi. Mas enquanto a gente estava adorando, Deus estava fazendo coisas que a gente nem estava sabendo, que a gente nem estava esperando. Então saiba que enquanto você louva e adora ao Senhor, não é só sobre você, não é só sobre o seu problema, não é só sobre a sua guerra. Deus quer alcançar também as pessoas que estão ao seu redor. Mas para isso nós precisamos de um posicionamento, ou uma postura firme, ou nós temos uma postura firme de adorar o Senhor, não importa o que aconteça, ou nós vamos ter um louvor que ele só depende das circunstâncias. Quem você quer ser no dia de hoje?
Quem você quer ser no dia de hoje? Um adorador que adora o Pai sempre, em espírito e em verdade? Ou você quer ser um adorador que só consegue agradecer no dia bom? O Senhor coloca essa decisão diante de você hoje. E o que você vai dizer para Ele? Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Que você possa fechar os seus olhos neste momento e meditar sobre qual tem sido a sua atitude em meio às guerras. Qual tem sido o seu posicionamento nos dias maus, no dia da tribulação. Será que você tem conseguido construir um trono de louvor? Esta palavra, ela não vem para te acusar. Esta palavra, ela não vem para te desanimar, para apontar o dedo. Essa palavra do Senhor, ela vem para nos trazer um alerta e para nos dar uma chance de tomar uma atitude diferente de hoje em diante. Se você até hoje não teve essa atitude de adoração, você pode a partir de hoje construir uma nova história dentro da sua casa, dentro do seu ministério. O que os seus filhos estão vendo? O que os seus filhos estão vendo na sua atitude? Os seus filhos estão vendo alguém que adora, que se prostra todos os dias. E se você crê que você precisa de uma atitude diferente, quero te convidar a vir à frente. Se você crê que você precisa de uma atitude diferente, uma postura diferente de hoje em diante, se você talvez já vinha construindo uma adoração, mas você acredita que você pode ir mais fundo, que você pode ir além, em construir um trono de louvor ao Senhor, em construir realmente um ambiente de louvor na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Se você crê que você pode construir um ambiente diferente, se você crê que você pode ter uma atitude diferente, quero te convidar a vir ao altar do Senhor. Assim como Josafá colocou diante do Senhor ali a luta, comece a colocar diante do Senhor também as guerras que você tem enfrentado. Talvez você nem saiba o que orar, nem saiba o que fazer, mas foi o que Josafá falou: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão colocados em Ti. Mas os nossos olhos estão colocados em Ti. Oh Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, todas as vezes em que nós permitimos que a nossa adoração fosse calada pelas circunstâncias. Nos perdoa, Pai, todas as vezes em que nós permitimos que a nossa adoração fosse calada, Senhor, pelas afrontas, pelas adversidades, pela frustração, pela tristeza. Oh Senhor, nos perdoa, Deus. Nos perdoa todas as vezes em que nós sucumbimos à afronta inimiga. Oh Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, quando a nossa adoração, quando o Senhor procurou e não encontrou a nossa voz, quando o Senhor procurou e não encontrou, Deus, a adoração que o Senhor buscava em nós, Pai, mas nós queremos de hoje em diante ter uma atitude diferente. Queremos de hoje em diante ser encontrados por Ti como verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Queremos oferecer a Ti, Senhor, uma adoração completa, Senhor. Uma adoração completa, Senhor. Oh Deus, nos ensina a deixar de lado a murmuração. Oh Senhor, nos ensina a deixar de lado, Senhor,
Oh Senhor, os lábios que maldizem, oh Senhor, e nos ensina a confiar em Ti. Que a nossa adoração esteja firmada em quem o Senhor é, porque o Senhor não muda. Oh Senhor, nos ensina a vencer as batalhas, louvando e adorando ao Senhor, enquanto nós Te louvamos, enquanto nós Te adoramos, Senhor. Oh Pai, que o Senhor possa se revelar a nós, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos encher de fé, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito, que possamos viver experiências diferentes, ó Deus, enquanto nós entronizamos o Senhor, enquanto nós entronizamos o Senhor. Nos ensina, nos fortalece, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aplauda ao Senhor. Todos nós, em especial vocês que vieram aqui à frente, todos nós temos esse desafio. Não nos esqueçamos dessas histórias, não nos esqueçamos destes exemplos. Que o Senhor possa fazer algo novo na casa, no trabalho, por onde vocês passam. Que vocês possam construir esse trono de louvor ao Senhor. E que vocês vejam o favor do Senhor. Que vocês vejam realmente o livramento do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui que nunca confessou publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Essa é a nossa primeira atitude de adoração que nós podemos ter. É reconhecer que Jesus, que Ele é o Senhor, que nós precisamos dEle, que nós queremos servi-lo e pertencer a Ele. Se você nunca aceitou Jesus, nunca confessou Jesus publicamente como Senhor e Salvador de sua vida, e você deseja fazer isso hoje, quero te convidar a levantar as suas mãos. Se você deseja fazer isso hoje, levante suas mãos. Ou se você deseja retornar ao Senhor, se talvez você estava não tão firme, afastado dos caminhos do Senhor, mas você deseja hoje retornar, falando: Senhor, eu quero ser um adorador verdadeiro, eu quero retornar para os teus caminhos. Levante suas mãos se você está nessa situação. Alguém? Lá no... Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, obrigado Jesus. Gostaria de convidá-los a vir aqui à frente. Aleluia, que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na presença do Pai e sentir que Ele nos acolhe com amor eterno. Em nome de Jesus eu quero orar com eles aqui. É a mamãe e filhinho, é isso? Eu quero orar com eles e eu quero que você ore comigo, ore com eles dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te adoro em espírito, em verdade, e quero declarar aqui na terra como no céu que a minha vida ela é do Senhor Jesus. O meu coração ele é teu, e eu consagro agora todo o meu ser ao Senhor. O Senhor é meu e eu sou teu. Recebe a minha vida, e deste caminho jamais sairei, em nome daquele que vive, Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?